Fala comigo, povo de Deus. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, Na Mesa de Jesus Tem Cura. E eu convido você a sentar na mesa conosco, porque Jesus já está presente. Está presente conosco também nessa mesa hoje maravilhosa, né? O meu esposo, pastor Washington, em nome do Senhor Jesus. E também o casal Cristina e João Vitor. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por estar conosco nessa mesa, né? Eu tenho certeza que deste lugar hoje vai sair muita cura, porque o nosso tema hoje, queridos, é muito forte, né? Nós vamos falar sobre casamento, sobre reconstrução. Você precisa de uma reconstrução? Fica atento nesse vídeo hoje, fica atento nessa mesa, porque nessa mesa vai sair muita cura daqui. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vem conosco, que Deus abençoe sua casa, que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a tua família, sobre os teus projetos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Na mesa de Jesus tem o quê? Cura. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Washington também vai se apresentar. Pastor Washington, fica à vontade, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Que Deus venha abençoar a sua família, a sua casa, né? Em nome de Jesus. E mais uma vez aqui estamos aqui para falar sobre casamento. E eu creio que você vai sair aqui curado em nome de Jesus. Amém. Eita glória. Tem cura nessa mesa, não tem, pastor? Amém. Hoje tem cura aqui. Eita glória. Reconstrução é uma área que, né, a gente gosta muito, né? Porque a gente passou por essa reconstrução e a gente sabe que Deus, Ele transforma pessoas, Ele transforma a vida e Ele pode também transformar a sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual o tempo que você está vivendo aí no seu casamento, mas pode ter certeza que na mesa de Jesus vai sair cura para você, em nome de Jesus. Amém? A Cristina vai estar se apresentando, amém? Fique à vontade. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu me chamo Cristina, sou missionária da Igreja Emanuel, que tem como presidente a pastora Roseli, em Santa Cruz de Minas. Uma breve apresentaçãozinha. Eu fui batizada aos 9 anos de idade e desviei dos caminhos do Senhor. E por isso eu paguei um preço alto. Mas Jesus é capaz de pegar o caído, de reconstruir o vaso. E é disso que eu vim falar hoje. Em nome de Jesus. Pai Senhor a todos, eu sou o João Vitor, sou presbítero da Igreja Emanuel, juntos nós congregamos lá com a nossa pastora presidente, a pastora Roseli. É um prazer muito grande falar, né, no dia de hoje aqui junto com o casal de pastores sobre a reconstrução de um casamento. Nós que vivemos isso na nossa pele, sabemos que mesmo que possa ser impossível aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus nada é impossível. E nós viemos aqui hoje para poder compartilhar um pouco da nossa história com vocês, aí do outro lado da tela, que às vezes está passando por uma necessidade no casamento, achando que não tem mais como, que a pessoa não pode mudar, mas nós somos hoje prova viva de que quando Deus age, algo diferente acontece. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu sempre falo, pastor, que quando Jesus ele entra, né, ali ele muda cenário, ele muda história, e não importa o que o outro fala, não importa o julgamento do outro. Jesus ele tem o poder de curar, ele tem o poder de transformar, ele tem o poder, né, de refazer aquilo que foi quebrado. Né? A gente também viveu essa reconstrução e hoje nós vamos entrar no tema de Neemias, né, quando ele fala sobre reconstrução, de reconstruir o muro. Então o João Vitor vai estar lendo, né, em nome de Jesus. Eu vou tirar um versículo aqui que é principal, né, sobre Neemias. Nós sabemos que Neemias ele participa da reconstrução dos muros de Jerusalém, mas todo mundo pega de Neemias, é o que está escrito no seu capítulo 6, no versículo 3, a seguinte escritura está na palavra de Deus. Respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido numa grande obra do qual não posso ir, porque eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês. Então aqui é uma frase que a gente tem, né, um versículo bíblico, do qual todo mundo conhece sobre Neemias, sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. E aqui Neemias mostra que ele tinha algo mais importante, que no dia de hoje é o nosso casamento, que é a reconstrução, né? A nossa vida é uma reconstrução, e como hoje nós pegamos esse tema de reconstruir, foi algo que Deus colocou no meu coração, de que eu tinha algo importante para reconstruir, que era o meu casamento, e que as coisas do mundo, eu não poderia mais estar envolvidas nelas. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu quero estar perguntando para vocês a respeito da reconstrução, como que foi para você, Cristina, como mulher, participar dessa reconstrução, porque eu creio que a mulher é o vaso mais frágil, né? Mas ao mesmo tempo é o vaso mais forte da casa. Eu sempre falo que a mulher é a pilastra, né? E quando tem uma pilastra em casa, eu creio que a casa continua de pé, justamente por causa da pilastra.
como que você se encontrou diante dessa dificuldade, né? Porque vocês vão falar também, relatar, né, sobre a separação, sobre o processo, como que foi o processo de tudo isso, dessa grande reconstrução. E eu quero saber dos dois, quero saber um pouquinho da Cristina e depois do João Vitor. Bom, eu não posso deixar de buscar no início. Eu me batizei aos 9 anos de idade, como eu já falei no início. Só que chega uma fase da vida, na juventude, na adolescência, as coisas complicam, fica um pouco mais difícil. E a gente tem tudo de maneira muito fácil. Eu me desviei desse caminho do Senhor. De uma pessoa que foi criada em um berço evangélico, que conhecia a palavra de Deus, fui andar fora achando que estava tudo certo, estava tudo legal. Tá? Então, algumas coisas, né, me foram colocadas. Eu fui colocada na cadeirinha do pensamento para poder refletir sobre aquilo que Deus tinha feito na minha vida. Então eu venho de um casamento falido, onde já não tinha mais chance, não tinha o que fazer. Ouvi de várias pessoas que era loucura insistir, que não valeria a pena, chorei muito, sofri muito, mas eu fiz a coisa que eu mais deveria ter feito durante todo o tempo que eu fiquei afastada, que era buscar o Senhor e orar. Porque só Deus, só Ele, pode reconstruir, pode fazer algo novo de algo velho. O homem não tem esse poder. Então eu vim do fundo do poço, de um casamento falido, onde não haveria mais chance de nada dar certo, onde todas as portas estavam fechadas para mim. Mas eu voltei para o Deus que abre portas. E Ele tomou a direção do meu casamento. Amém. Então nós, como a Cristina já relatou, né, nós tivemos alguns empecilhos durante o nosso casamento, durante a nossa trajetória. Nós estamos juntos há 14 anos e desses 14 anos, 2 anos nós ficamos divorciados e nós casamos de novo. Então nós casamos 2 vezes, né? Tanto a primeira vez como a segunda, é algo importante para relatar. Só que a gente gosta muito de usar como exemplo que Deus ele faz tudo certo. Então no primeiro casamento nosso a gente não casou na igreja, a gente fez união estável, achando que estava tudo certo. E não é bem assim, né? As coisas de Deus é sim, sim, não, não. É verdade. E a união estável, ela não muda o seu estado civil. Então a Cristina ela continuava divorciada e eu continuava solteiro. E é uma coisa que não está nos desígnios de Deus, né? Se eu sou casado, se ela é casada, ela é casada. Então no decorrer dessa caminhada eu não era evangélico, eu não me tinha convertido, pelo contrário. Eu era praticante do catolicismo, né, muito assiso, participava das irmandades. E aí, durante um tempo, surgiu algumas dúvidas, do qual quem me respondeu foi a própria Bíblia, e eu procurei me interagir mais, por isso eu fui para o ramo evangélico. Hoje tem muito amor e carinho pelo Evangelho, né? Não pela religião, mas sim pelo Evangelho, que é o Evangelho que nos modifica. A religião, pelo contrário, ela cada vez mais nos distancia. Nós que vivemos no meio, nós sabemos. E aí foi quando Deus começou a agir ao nosso favor, né? A favor do nosso casamento. Foi quando eu aprendi que o meu problema não estava na Cristina, que o meu problema estava em mim e que eu não tinha nenhum ser humano capaz de resolver o meu problema. E só assim Deus poderia, e foi o que eu fiz. Foi o que eu recorri a Ele. E assim Ele foi fazendo a obra dele, que a gente vai falar durante o nosso tempo aqui hoje, né? Eu acho tão interessante, João Vitor, para decifrar aqui, que os homens têm muita dificuldade de reconhecer os seus erros. Isso. E muitas sim. das vezes a gente quer culpar o outro, né? É verdade. E as mulheres também, quando elas também passam por essa reconstrução, pastor, ela tem tendência a também, eu digo que procrastinar, né? A de fazer de coitadinha, a se diminuir, e ali é onde ela perde o campo, porque nós só vamos ganhar em oração, né? Neemias, ele reconstruiu o muro através da oração. Primeiro ele orou, Sim. depois ele deu volta no muro, porque ele sabia que Deus estava no controle de tudo, ele circundou o muro para saber aonde estava a rachadura, onde estava o problema. E assim somos nós temos que olhar, né, rodear o nosso muro e saber aonde está, né, o problema. Porque muitas das vezes o problema está em eu não aceitar tudo. O problema, às vezes, muitas das vezes, está eu fingir que não estou vendo as coisas. Então, em qual parte nessa área da sua vida, Cristina, você como mulher, uma mulher guerreira, né, que eu creio que você guerreou muito, né, nessa reconstrução, né, eu quero que você conte um pouco qual a dificuldade que você encontrou pelo caminho dessa reconstrução. Olha, primeiro que eu queria deixar bem claro que Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Eu acho que lá na frente Deus já tinha visto algo diferente que Ele podia fazer através da nossa vida. Com certeza.
né? E eu me lembro, eu vou começar lá do início, eu me lembro que eu falava para o João Vitor, procura Deus. E ele ainda não conhecia, ele procurava. Mas ele procurava da maneira dele e não da maneira correta como era. Essa foi uma das dificuldades. Porque eu via que ele estava buscando de maneira errada, eu tentava falar e ele não conseguia entender. Ele via da maneira que convinha para ele. E o único recurso que eu achei era buscar em Deus. Porque o julgamento vinha de todos os lados, nós temos uma diferença grande de idade, e isso já é algo que já interfere no relacionamento. Mas como Deus une propósito, aprove a Deus unir nós dois nessa condição, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, passando para a pessoa que está do lado de lá da tela, que vai assistir, que esteja com um grau de dificuldade no seu casamento. Que perante Deus, tudo é possível ser feito de novo e da maneira certa, porque Deus não faz nada de maneira errada. É verdade. Deixa eu só cortar um pouquinho que a pastora Patrícia aqui, e voltando um pouquinho lá que a Cristina falou aí, aconteceu isso comigo também, quando eu fui para a igreja. Fui de forma errada. Isso. Fui de uma forma errada, que mesmo eu estando dentro da igreja lá, mas ainda continuava com os hábitos errados. É verdade. Então, assim, e eu falo também, a gente costuma falar com casais, né, com casamento, até mesmo com pessoas separadas, que Deus, eu não põe uma varinha mágica na sua cabeça e vai falar assim, Faz pastor isso. Lorde está mudado, o presidente João está mudado, não sabe que está mudada, pastor... Não, ele não faz isso. Aí tem que partir da gente. Com certeza. E quando parte da gente, de largar aqueles hábitos errados, até da gente dói também. Por mais que quando a gente casou, a gente tem 23, 24 anos de casado com a pastora Patrícia, naquele início lá, para mim largar os hábitos também errados, nem me deu. Apesar de eu estar fazendo mal para ela, mas para mim largar aquilo também, tive que ter muita força de vontade e, em primeiro lugar, por Deus. Chamar Deus para ajudar nisso. Porque o que chama a atenção na história de Neemias ali, que quando ele quis reconstruir o muro, ele não falou para ninguém. Isso aí. Porque quando você ou eu fala para alguém, não, eu quero construir o meu casamento, eu quero voltar para a esposa, para o esposo, e você fala para pessoas erradas, Isso aí. pessoas não querem ver o seu bem. Pastor Lorde, isso é uma grande verdade. Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu me fechei. Era eu e Deus. De tanta gente contra. Eu entendo perfeitamente isso que você está falando. Porque era eu e Deus, era a intimidade minha e Deus. Não cabia mais ninguém nesse relacionamento. Era eu e Deus. Porque também a gente vai levantar Sambalate, Tobias, Gessém, Com certeza. vai falar, não tem mais jeito. Não, pra que você vai fazer isso? Mas pra que você vai fazer isso, pastor? Não vale a pena não. Pra que vocês vão fazer isso? Larga pra lá, gente. Porque é muito mais fácil, né, você ir lá fazer outro muro na frente do outro muro, do que você pegar e fazer. Por quê? Porque quando eu vou reconstruir, gente, eu vou ter que tirar entulhos. E não é fácil tirar entulhos. É verdade. Não é fácil, porque quando eu vou tirar entulhos, eu vou ter que tirar primeiro, né, aquilo que está incomodando de refazer a obra, né? E começa em nós isso, né? É tão sério, igualzinho o pastor falou que ele teve muita dificuldade da mudança, né? Muita dificuldade de transformação, mas eu também me peguei ali também, tendo essa dificuldade também de transformação, porque ao mesmo tempo eu julgava muito ele também, e ao mesmo tempo também eu comecei a ter ódio dele. Sim. Eu comecei a ter raiva dele, porque eu não queria ficar com a palavra que Deus me deu. A palavra que Deus me deu foi sobre reconstrução. Mas a palavra que a Patrícia queria escutar é o divórcio, né? E isso eu debatia muito com essa situação em mim mesma, porque a Patrícia queria viver o divórcio. Mas Deus queria viver a reconstrução. E eu creio que tem muitas pessoas passando por isso, né? Passando por esse momento, que não quer tirar o entulho. Tira o entulho, gente. Né? Se você não tirar o entulho, não tem como Deus refazer o muro. Né? Em nome de Jesus. Tirar as coisas velhas para entrar as coisas novas. Isso. O que o pastor Lorde falou é muito interessante, pessoal. Que eu passei por isso, ele também passou. Nós estamos falando de coisas verdadeiras, não é alguém nos contou, não. Nós passamos por isso. Né? Exatamente. E a primeira dificuldade que eu falo para nós homens, vou falar o que todo mundo vai estar ouvindo aí, vai entender que se estiver passando por essa fase, vai saber, que é se esconder na igreja, achando que vai ser perdoado pela companheira ou pelo que for, né, namorada aí. Porque o que acontece? Quer esconder o entulho? Isso aí. Normalmente a gente esconde o entulho primeiro, porque às vezes, dependendo do entulho, né, como a pastora Patrícia tem um nome muito bom, não é muito bom que todos vejam, né, esse tipo de entulho. Então, o primeiro refúgio que a gente tem é se esconder, eu não falo nem em Deus, é se esconder nas coisas de Deus. E é o que acontece na maioria das vezes.
com nós homens, principalmente homens. Eu vou falar homens porque a gente é o que mais acontece, mas também que tem mulher que faz a mesma coisa que a gente. Mas que ir para a igreja, achar que ali nós vamos ficar guardados, ninguém vai saber mais, mas é o que acontece ao contrário. Eu já vou dar um pouquinho do que acontece. E pode entrar, o que acontece? Pelo contrário, né? Quanto mais a gente tenta guardar o nosso entulho, mais Deus mostra o nosso entulho na aparência. Então é uma questão da transformação, né? Eu falo que quando eu estava divorciado da Cristina, que eu estava no mundo literalmente, né? Fazendo as coisas do mundo, Deus ele me acordava todos os dias, 3 horas da manhã, com a seguinte frase, né? Com o seguinte meio. A Bíblia caía no chão e eu sentia alguém me cutucando, igual eu estou encostando na Cristina. E toda vez que eu pegava a Bíblia, ela já estava aberta e estava numa palavra de arrependimento. Então, durante 1 ano, Deus falou comigo sobre arrependimento. Porque eu entendi que Deus ele não estava querendo saber do casamento do João Vitor e da Cristina. Eu entendi que Deus queria saber do João Vitor primeiro. Porque é o que você falou, a gente precisa primeiro arrumar, tirar o entulho. E o problema do entulho não estava na Cristina, estava em mim. Só para te colocar um pouco de novo, isso também é real. O que acontece? Quando a gente fez Casados para Sempre, né, há 13, 14 anos atrás, eu jogava a culpa na Patrícia, a pastora Patrícia. Eu vou porque ela tem que mudar. E ela da mesma forma, eu vou porque ele tem que mudar. Interessante quando a gente está naquela escola, naquela aula ali, naquele propósito ali, cara, a gente sai lá com a cara grande. Eu queria matar os professores e agradeço. A gente acha que a culpa é do pastor, da pastora. Eu agradeço eles, eu não sei se vocês vão estar ouvindo, que é o Elber e a Érica, né? Não sei se vocês vão estar ouvindo, eu agradeço eles muito. Porque eles chegaram com a mão na minha cara, ó, você que está errado. Sim. E agora voltando, nós homens somos muito egoístas. Porque nós não queremos admitir que nós estamos no erro. É verdade. A gente não tem a coragem de falar com a esposa, ó, eu errei, eu pequei, eu fiz, mas a gente não tem. É mais fácil negar. É mais fácil negar, é mais fácil fazer quem falou esconder. Esconder. E pra mim, tá com o casamento que a gente tá hoje aqui, e tem que sentar na cadeira igual nós estamos aqui, uma de frente pra ela. Porque eu falo que estão ouvindo, o melhor amigo que você tem hoje na sua casa é seu marido e sua esposa. Então eu sentei na mesa com ela, uma mesa menorzinha que nós tínhamos, e dibuei, ó, fiz isso, apaixonei, fiz essa coisa assim. Então assim, até a gente, quando a gente fala a verdade, se arrepende, a gente se sente aliviado. É verdade. É interessante, pastor, acho que o senhor está falando aí, sobre o verdadeiro, falar a verdade, né? E é um problema que eu tinha e que na verdade Deus trabalhou isso em mim e hoje virou um atributo, que é falar a verdade e saber quem está falando mentira. Como eu mentia muito bem, né? Eu tinha tem homens ouvindo aí que falam mentira. Eu mentia muito bem mesmo. A Cristina usava até um jargão muito engraçado na época, que ela falava que o diabo tinha medo de mim. Sim. Exatamente. Eu não tenho dúvida que se os dois estivessem na mesma rua, na hora que o diabo visse eles, não estava. Não era ele que corria do diabo. Eu falo que ela brinca, né? Você era expulso do inferno. Isso aí. Ia dar mau exemplo lá. Você Ia dar mau exemplo no inferno. Então, essa questão de falar a verdade é a primeira coisa que Deus vai modificar na sua vida. E a primeira coisa que Deus vai fazer vai ser você reconhecer o seu erro. Exatamente. E pra gente, igual o senhor falou muito bem claro, para um homem reconhecer que ele está errado perante uma mulher, parece que é igual uma facada no peito. Mas Deus ele vai ter que fazer isso. Não, e é a melhor escolha que você faz. Sim, porque senão você pode trocar de relacionamento, mas aquele erro que você fez, como é que eu vou dar uma expressão aqui? O seu passado que você fez vai te acompanhar. Com certeza. E você estando com um outro relacionamento, aqueles problemas vai continuar. É o que a minha esposa sempre fala, que é aquela maldição, né? Aquela maldição vai te acompanhar. Onde você for, você pode viajar, você pode mudar. Se você não tiver uma mudança de comportamento, não vai fazer diferença. E enquanto o João Vitor estava mentindo, escondendo na igreja evangélica, com a Bíblia debaixo do braço, porque ele era bom nisso, viu? Eu estava de joelho na igreja. Então, tem que estar na reconstrução. Tem que estar trabalhando Você falou um pouco mais forte. E eu acredito que no seu caso não deve ter sido diferente. Com certeza, no meu caso também foi. É oração. É oração. Não tem outro caminho. E eu sabia tudo que era mentira. Ele falava, olhando no meu olho, vocês não têm noção. E Deus é um Deus que ele não deve nada para ninguém. Eu não posso deixar de enaltecer o nome desse ser, desse Criador. Porque ele mentia para mim 10 horas da noite, 7 horas da manhã, eu recebia no meu celular a foto dele.
que comprovava mentira. Não tinha uma vez. Era mentira comprovada. Ele não tinha como. Ele podia estar onde fosse. E olha, eu nunca fui onde ele morou. Eu nunca pisei em Imperatriz do Maranhão. E não sei, não conheço a pessoa. Não conheço. Mas meu Deus conhece. E se ele conhece, ele traz. Porque ele não é Deus de confusão. Tá? Então, uma coisa, quando ele fazia, aprontava, eu ajoelhava, orava, chorava, clamava, fazia propósito. Eu lembro de um carnaval que eu passei os 4 dias em propósito dentro da igreja, num congresso, em oração. No outro dia chegou ele de Mini, a fotinha dele de Mickey, de mim com Mickey, o negócio na cabeça. Então, assim, Deus não deixava escondido. Não, era do Mickey, é com o Mini, o Mickey, sei lá, uma tiara. Não tinha jeito. Uma tiara. Gente, não tinha jeito. No carnaval. Deus me mostrava ele no aeroporto, no carnaval, dentro do quartel, gente, da onde ele trabalhava. Deus me mostrava. Tá? Deus, ele é maravilhoso. É. Não há nada que fique escondido diante de Deus. Não, isso é interessante, né? Que eu ficava pensando como que ela sabia disso tudo. Porque, tipo, eu tava a mais ou menos 3 mil quilômetros de São Reino, né? Porque eu morava em Imperatriz do Maranhão. Então, como é que uma 3 mil quilômetros de distância, não tinha muita amizade lá, mas Deus, ele não quer saber, né? Para Deus não há distância. Então, ele te coloca no... E olha, eu vou falar, irmãos, esse carnaval eu tinha ido sábado de manhã, sábado à noite no culto, domingo no culto, normal, igual a grande maioria faz. Não faltava nenhuma reunião. Não faltava nenhuma reunião. Era o crente mais assim, eu só tinha uma coisa que eu sempre tive. Hoje eu dou um nome de temor porque eu tenho conhecimento. Mas antigamente, quando eu não tinha conhecimento, eu falava que era medo. Né? Eu sempre tive medo de falar alguma coisa de Deus. Então, como o pastor ele via muitas vezes eu na igreja, né, ele falava assim, você não quer começar a exercer algo? Eu falava, não, pastor, pelo amor de Deus, eu não. Agora não. Agora não. Porque eu sabia onde eu estava. Né? A gente não pode ser hipócrita de falar assim, não, eu não sabia, foi sem querer. Não existe isso. Eu falo que existe sim potestades que anulam o seu entendimento, mas a grande maioria das vezes você faz sabendo o que você está fazendo. Exatamente. Existem sim fatos que a gente pode comprovar, a gente já viu isso aí. Eu já manifestei no início da minha caminhada, aí sim, tira seu entendimento, você não está entendendo, mas eu estava dentro da igreja e era um pastor que estava orando por mim. Agora, quando você está no mundo, ele não tira seu entendimento. Não adianta, é o que eu falo hoje, né? A gente tem muitos casais que conversam com a gente que a pessoa, tanto o marido quanto a minha esposa, está de bobo. Não, eu fiz sem saber. Ninguém faz sem saber. Ninguém faz, não, eu fiz porque eu fui iludido. Não, você foi sabendo. Caiu em armadilhas. Armadilha. Outra coisa que as pessoas sempre falam é o diabo. Tudo é o diabo. Sim. Né? É claro que o diabo odeia a família, é claro que ele tem prazer em destruir uma família. É verdade. Mas tudo ele joga a culpa no diabo. O diabo me fez pecar. O diabo me fez eu trair. O diabo me fez isso. Gente, nós temos que tirar também a culpa do diabo. Até para poder o diabo tocar na sua vida, você tem que dar legalidade. Tem que dar legalidade. Com certeza. Então, nós temos que olhar para dentro de nós, né, como o pastor fez, sentar na mesa. Eu acho muito importante a mesa, porque o casal tem que ter diálogo. Falar a verdade, eu pequei, né, eu fiz isso, né, eu fiz aquilo. Eu sei que vai doer, gente, porque a verdade, ela dói. As pessoas já acostumaram também, João Vitor, a viver com a mentira. Com certeza. E uma coisa, como mulher, Cristina, que eu fazia muito, era fingir que não estava vendo. Sério, né? Eu brigava. Eu fingia que não estava vendo, para ficar tudo bem. Eu brigava. Eu estava vendo tudo, mas eu fingia que não via para mim não sofrer. Né? É como se tivesse me dado uma injeção ali de, não sei, de sossega-leão, que eu fingia que não via para ficar tudo bem. E no caso dela não vendo, para mim estava bom. Era cômodo. Era cômodo. Para você estava cômodo, para mim eu tinha que melhorar ainda mais, aprimorar. E eu brigava demais, eu não dava trégua. Mas acontece que um dia Deus me indagou com a verdade. Deus falou comigo assim, ele está fazendo porque você também está permitindo. Eu mandei você ficar no casamento, eu não mandei você estender um tapete vermelho para ele. A partir de agora, né, por isso que eu falo da importância, Cristina, durante a reconstrução, como Neemias teve Neemias tinha muito ali tete a tete com Deus, muita intimidade com Deus. E é importante a gente, durante a reconstrução, porque reconstruir é muito mais difícil do que construir, gente. Você construir o casamento no lar cristão é muito mais fácil do que você reconstruir, porque reconstruir é muito difícil. E ali o Senhor falava comigo, Patrícia, você não vai estender o tapete para ele vermelho, você vai começar a indagar ele. E eu começava a indagar ele porque ele pregava em cima do altar, falei assim, Deus não está agradando a sua pregação.
E eu saía, porque eu falava assim, eu não vou ouvir sua pregação, eu Eu não tinha vou mais ouvir. medo que você, É. pastor. Eu não subi no altar. Ele entrava, ele subia numa mais de boa. Ele subia numa boa, né? Então ali eu comecei a indagar ele com a verdade, até que um dia eu orei e falei, Deus, eu quero que o Senhor vire a xícara na minha vida. Eu quero que o Senhor vire a xícara. E Deus, ele permitiu uma coisa acontecer, que ele foi envergonhado. Sim, Deus é Porque bom. se você não reconhece o seu pecado, se você não reconhece, né, o que está acontecendo, o que você está fazendo, o diabo vai fazer o quê? Ele vai te envergonhar. Com certeza. Né? É. E durante essa trajetória, que eu sei que não é fácil, João Vitor, né, durante o casamento, o que fez mais você voltar atrás e falar assim, eu quero reconstruir? Foi depois desse ano, né, que eu falei que Deus falou comigo 365 dias. Eu tenho uma Bíblia marcada, depois eu até mostro para vocês. Eu tinha, né, que como Deus ele agia dessa maneira, eu tinha por obrigação pelo menos marcar o que ele estava falando para mim. A gente tem essa Bíblia, eu guardo ela com muito carinho, que eu falo que ali tem todas as passagens de Gênesis e Apocalipse sobre arrependimento, só não arrepende quem não quer. Né? Eu falo que não estou falando de religião, não estou falando de nada. A Bíblia é sagrada, é aquilo que rege o mundo, né? Todas as coisas. Então, ela, de Gênesis e Apocalipse, fala sobre arrependimento, que é o que Deus quer para a nossa vida, para poder nos salvar, poder nos levar, né, para a nossa grande morada celestial. E aí foi quando eu vi, em 2000, a gente ficou separado, 2021 e 2022, né? Foi quando a gente ficou divorciado. E aí em 2022 foi simplesmente assim. Eu tinha um amigo, ele pediu uma mochila emprestada, eu já não estava usando mais a aliança, e eu guardei a aliança dentro dessa mochila. E Deus, quando Ele vai agir, a gente não consegue entender no momento, mas depois eu consegui, eu nem sabia que minha aliança estava ali. Mas Deus, Ele é um Deus, como a Cristina falou, de propósito. Ele fez meu amigo esquecer a mochila para ele pedir a mim emprestada, e ele falou comigo assim, tira tudo que tá aí dentro, cara, para não ficar nada seu, para não sujar. E aí eu tirei, na hora que eu virei a minha mochila, a aliança saiu com o carro rolando. Eu peguei ela e falei, ó, achei, mas vou deixar aqui que eu vou vender. E aí, mesmo divorciado, eu e a Cristina, a gente tinha contato. Todo dia eu ligava de noite para saber como é que ela estava e tal. Eu deixei ela com os nossos bens que a gente tinha, né? Eu saí de casa, eu que saí, não foi ela que me tirou de casa. No dia quem decidiu foi eu que li divórcio. E aí, nesse dia, ela estava assistindo uma live da pastora Patrícia Monção, que até faz bastante lives aí. E ela falou pra mim, tô assistindo uma live, e eu falei, vou assistir também. Não, posso assistir também? Posso assistir também. Aí eu mandei o link. Ela mandou o link, aí eu acessei o link. E assisti a live, e no final da live a pastora Patrícia falou assim, ó, você que tá com seu casamento destruído, pega a sua aliança. E aí, quando a gente já tem um pouquinho de entendimento, né, porque na época eu já tinha um pouquinho de entendimento, aí você sabe que é Deus falando com você. E eu gosto de lembrar, o pastor Patrícia, pastor Washington, que eu falo que existe muita diferença entre uma profecia que é de Deus e uma profecia que é do homem. Sim. A profecia que é divina, ela dá dentro da sua alma, você sente dentro do seu ser. E sente paz também. Você sente dentro do seu ser mesmo, que você sabe que literalmente está falando com você. Né? E aí foi assim que aconteceu, ela falou, eu peguei a Bíblia, e aí eu abri a Bíblia, ela falou, bota a sua aliança dentro da Bíblia, fecha ela e ora, para Deus poder reconstruir o seu casamento. E eu fiz isso, né? Coloquei a aliança dentro da Bíblia, orei e falei, ó Deus, que o Senhor venha reconstruir meu casamento. Só fiz essa oração. Só que sabe quando você ora de um jeito que está te incomodando? E eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos vendo têm esse tipo de momento, de que aquela oração parece que não chegou no céu, parou no teto. Eu tive essa sensação. E aí eu estava sozinho lá onde eu morava, eu coloquei meu joelho no chão e foi a oração mais tranquila que eu fiz, que eu orei completamente diferente de todas as vezes que eu tinha orado. Eu chamei Deus para conversar. Eu lembro que eu falei assim, Deus, ó, a situação aqui não está muito fácil não. Desse jeito que eu estou falando para vocês, foi que eu falei, Deus, ó, o Senhor sabe que eu estou no mundo, eu me divorciei, foi eu que saí fora. O Senhor está falando comigo tem um tempão que eu me arrependi, eu estou arrependido do que eu fiz, eu sei disso. Mas eu preciso que o Senhor organize algumas coisas que não está muito legal. Ó, eu saí de cena, mas eu e a Cristina, nós continuamos tendo contato, igual marido e mulher. Eu continuo preocupado com ela, igual eu era como marido, ela também acho que se preocupa como esposa, não está legal. Ou o senhor vai ter que transferir eu para o Japão e ela continua no Brasil, ou o senhor vai ter que mandar ela para o Japão, porque perto não dá. Tem como o senhor organizar isso para mim? Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, falei, ó, eu preciso de uma resposta. Se a Cristina realmente é a mulher que o senhor tem um propósito na minha vida,
que eu reconstruo o meu casamento. Mas se não for, que o senhor fale para mim que não. Mas eu preciso da sua resposta. Que sim ou que não. Eu estou aqui aguardando essa resposta. Deixa eu só interromper um pouquinho. Antes disso, durante o tempo que eu estava na igreja orando e buscando, um servo de Deus chegou para mim e falou assim: Deus manda te perguntar até quando você vai continuar pondo a sua mão. Eu fui no outro mundo e voltei, né? Que eu sabia perfeitamente que eu punha na mão de Deus a minha causa, mas eu toda hora, daqui, Senhor, daqui que eu vou tentar resolver. Aí não resolvia, toma, Senhor, de novo. Ele falou para mim: até quando? Deus manda te perguntar, até quando você vai continuar pondo a mão? Porque se você me pedir colocar sua mão, eu não vou mais mexer. Mas se você deixar, eu vou agir naquela causa. E eu tive que sair de cena. Aí chegou o ponto dele começar a querer voltar. E aí quem não queria era eu. Porque eu deixei Deus trabalhar. Deus não tinha mandado eu falar nem que sim, nem que não. Ele mandou eu calar. Eu calei e fui só orar. Fui só buscar. É interessante, né, essa parte do querer voltar. Porque o senhor já passou por isso, o senhor sabe. A gente acha que é um problema muito sério que a gente tem, irmãos. Grava isso para vocês. A pessoa que verdadeiramente se arrepende, ela não precisa mostrar que está arrependida. Deus mostra isso para ela. E a gente no início, a gente tem essa necessidade de querer mostrar, não, eu mudei. E isso, a mulher está muito magoada. E ela não consegue visualizar essa mudança. Não, até então, o que acontece? A confiança. Isso. Então, assim, para mim, ter a confiança, para mim, como é que fala? A minha esposa realmente ter a confiança em mim, voltar a ter confiança. E ó, é muito tempo. Não, então, assim, você pode fazer 99 certo. 1% já é a questão dela falar. Então, assim, uma coisa interessante também eu já tinha muita essa preocupação de, será que eu estou fazendo certo? Será que a minha esposa vai falar? Mas quando eu virei, falei, não, a minha esposa não tem que saber o que eu estou fazendo certo agora. O importante agora é Deus. Quem vai justificar é Deus. Quem vai justificar é Deus. Eu lembro, o pastor, interrompendo o senhor, essa justificativa é muito interessante, que quando a gente estava voltando, né, amor? A gente foi na casa da filha da Cristina, morava na época em Juiz de Fora. Tem pessoas identificando aí esse assunto. A gente morava em Juiz de Fora, ela morava em Juiz de Fora, a filha da Cristina, nessa época. E eu lembro que nós fomos lá visitar ela, e eu fui junto, eu estava num jejum. Pensa. Eu abri um jejum, pastor, eu falei com Deus, eu vou fazer tudo diferente. Então, antes que o senhor vai me responder, eu já vou começar a mudar algumas coisas, né? E aí eu falei que ia fazer um jejum de pão e água. Literalmente, eu passei uma semana comendo pão e água. Então, era refeições normais. Café da manhã, almoço, janta e ceia. Pão e água. E aí nós fomos para Juiz de Fora. Por isso que é importante essa parte que o senhor falou, que Deus que justifica. Fica atento, gente. Nós estávamos lá em Juiz de Fora e tal. E aí, o ex-genro da Cristina falou assim, vamos fazer um churrasco? Jesus. Adivinha quem foi pro churrasqueiro? Aí eu falei assim, vamos fazer um churrasco. Pão e água. Pão e água, eu falei, vamos. Aí eu falei assim, mas eu posso assar a carne? Ele pode? Eu lembro, o pastor Washington, pensa numa carne bonita. Fala não. Pensa num churrasco cheiroso. Um picanha, suculento. A Cristina na época até falou assim, ô João Vitor, entrega seu jejum, não fica com vontade de comer não. Eu falei, não, eu sei meu propósito com Deus. Eu não vou entregar meu jejum. E aí foi aí que Deus começa a justificar, né? E eu tive a resposta do que eu tinha perguntado. Se a Cristina era minha esposa ou não. E foi literalmente igual eu perguntei. Eu falo que Deus, ele é um Deus que ouve todas as nossas orações. E Ele vai te responder conforme você perguntou. Exatamente. Ele vai fazer minha palavra. E aí um belo dia a gente estava numa mesa na casa da minha avó, e tinha um servo do Senhor, né? Que ele foi usado muito grandemente. Ele falou assim, eu nunca te vi, mas Deus mandou falar para você que sim, ela é sua esposa. E que deixa o resto com ele, você precisa fazer a sua parte. Só que nós somos crentes, né? A gente é igual Tomé, né? Porque para mim era tudo muito novo viver esse sobrenatural. Eu vivia a mesmice do mundo. E agora você vê Deus falando com você. E eu falo que quando você não entrega para Deus também totalmente, você vive na mesmice. Isso aí, na mesmice. No raso. Né? Só que sobre essa é uma coisa que é sobrenatural. Pô, como é que esse cara sabe? Ele não viu, só tinha eu, pô. Então naquela hora que Deus falou comigo, eu chorei igual o Jeremias, né? Eu chorei muito, muito igual uma criança. Eu falei, rapaz, não é que Deus existe mesmo? Não é uma mentira. Foi que realmente eu comecei a conhecer a Deus, que eu conheci realmente que Deus era capaz
de fazer todas as coisas na nossa vida e que eu falo para todo mundo, realmente Deus existe. Existe, com E é uma certeza. coisa que eu falo em todas as oportunidades que eu tenho. Se você não acredita que Deus existe, é tipo ele fazer um experimento com você que ele vai te mostrar que ele existe. Exatamente. Só que esteja preparado porque ele faz da vontade dele. Depende do que você vai pedir. É isso aí, depende do que você pedir. E aí esse homem falou pra gente e tal, e eu fiquei muito emocionado. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque aí é aquela solução de problema. Então a Cristina é minha mulher, ela ouviu porque ela estava junto comigo, então agora a gente vai voltar a ser marido e mulher. Mas, calma, tem uma caminhada. Uma Neemias caminhada. demorou um tempo para reconstruir o muro. Demorou. Com certeza. E a gente também demorou um tempo para reconstruir os casamentos, não foi na bagunça. Porque eu tinha um sim de Deus, mas eu tinha um não dela. E aí foi onde eu comecei a ter o primeiro problema na vida. É por isso que eu acredito que Deus ele restaura pessoas. A gente Sim. acredita que Deus restaura pessoas, não casamento. Porque se fosse casamento, Deus ia pegar os dois É lógico, e exatamente. restaurar de uma vez. E Deus não, Deus começou o processo no João Vitor. É isso aí. Né? Deus começou levantando a Cristina como pilastra, Intercessora, como oração. intercessora em oração. Depois ali a Cristina, durante o processo, eu creio que ela recebeu muita cura. Né? E depois, logo na frente, o João Vitor recebeu a cura dele. Mas depois já a Cristina já não queria. Olha pra você ver como é que o Deus interessante restaura pessoas. era o nosso maior problema, né, amor? É que eu tinha o sim de Deus, mas eu tinha o não da Cristina. E aí eu indaguei a Deus. Falei, ó Deus, como é que você me responde que sim, Você ainda não quer? sendo que ela não quer? Tem algo errado nisso aí. E é o que às vezes acontece com você que está do outro lado da tela, que Deus já te respondeu que sim, só que a sua companheira, o seu companheiro ainda está no processo. Porque como a pastora Patrícia você falou muito certo, Deus ele não reconstrói o casamento, ele reconstrói pessoas para estar aptas ao casamento. Ele precisava me curar. Isso aí, Porque eu precisava tinha sido curar muito pessoas. machucada. Eu precisava receber de Deus a cura para poder Eu ia aceitar as coisas. e- Como? De que maneira? E eu lembro que quando eu falei para a Cristina, eu falei, ó Cristina, eu orei isso para Deus, Deus me respondeu, e ela falou para mim a seguinte frase, olha, Deus vai ter que levantar do trono, né amor? Aí eu, Não, eu falei assim, só se Deus levantar do trono. Ele virou para mim e falou assim, é só isso? eu falei, aí eu, Só isso que Deus precisa fazer? como eu estava começando a ter intimidade com Deus, eu falei assim, olha Deus, pô, só precisa só levantar do trono, só abrir uma vermelha, o que é levantar do trono? É só, eu ainda fiz a cena ainda, levantei da cadeira e sentei de novo, falei, é só fazer isso, pô. Mas aí eu, depois né, de um tempo, a gente começou a entender que não era um propósito de casamento, era um propósito de pessoas. Então é uma coisa muito mais específica, porque tem que mudar dois gênios, Sim. dois caráteres, tem que mudar um coração, abranger o outro. Um coração tem que estar sem ferida, o outro tem que estar pronto para não ferir mais. Exatamente. Os envolvidos também Isso. precisam ser curados para aceitar, tanto de um lado quanto Quanto do do outro, outro. porque também não é fácil. Porque foi é o que eu falo, né? No início Porque envolve muita cura É, durante esse muita processo. cura, não é cura de um casal, é cura de uma De família. uma família toda. É, uma família toda. Porque tem quando uma o senhor sabe grande bem família disso. inteira. Quando a gente não estraga uma pessoa. Não. Essa pessoa tem família, no caso da Cristina, a gente tinha filhos. Eu tinha mãe, tem irmãos. Então é toda uma família envolvida. Essa E casa quando- inteira, É, o mundo, quando a né? gente tem. E é bom a gente Amigos. levar em consideração que quando a gente tem noção do estrago, você vê o tamanho da caquinha que você fez. Exatamente. Hoje eu olho para trás, graças a Deus que Deus reconstruiu tudo, eu olho para trás e me serve de ensinamento para ensinar para outras pessoas. Falo, eu fiz uma merda, desculpa o termo, muito grande. Não faz igual. Não faz igual. Pelo amor de Deus, por isso que eu estou te aconselhando, você que está do Não atrás, faz não, gente. que presta está atenção. pensando, não Não vale a faz. pena. Porque reconstruir não é tão fácil quanto a gente pensa. Hoje você vê nós aqui com o casamento reconstruído, né? Tanto os dois casais, e acha que foi do dia para a noite. Não é do dia para a noite. E durante essa reconstrução, há várias maneiras, assim como Neemias teve, de pessoas querer vir te ofertar para parar no meio do caminho. Exatamente. Porque teve gente para impedir Neemias da reconstrução, teve muita gente. Sim, Mas também Deus levantou muitas pessoas para ajudar Neemias. com certeza. E é o que É. Deus fez na minha vida e fez na minha Cristina. Às vezes as pessoas falam assim, porque eu entendo hoje, pastor e pastora, que o propósito de Deus não era com a Cristina. Foi com ela também. Mas o maior propósito era meu. Entendeu? Eu vejo que o maior propósito era meu porque ele trabalhou muito mais em mim do que em mim. Sabe o que eu penso, João Vitor? Eu creio que Deus ele permitiu a situação para ela João Vitor. Sim, com certeza. Foi, eu não tenho dúvida. Hoje, E para Cristina também voltar. isso. Ser aquela menina que ele separou, aquela menina que ele chamou. E às vezes a gente não entende, a gente acha que o propósito é só o casamento, o meu casamento. Não. Deus ali quis trazer a Cristina. Isso. Deus quis trazer o João Vitor e a gente não entende. Olha, eu falo que eu aprendi muito na Bíblia, e João fala, Deus fala assim, Jesus fala assim, né, pra gente orar em silêncio no nosso quarto. E eu aprendi que funciona.
foi através dessa reconstrução do meu casamento que eu aprendi que eu tinha que orar calado. Sabe o que é orar calado? Sem falar uma palavra, só orar na mente. Na mente. É uma coisa que todos nós devemos fazer. Às vezes a gente ora alto para querer que o outro ouve. Eu lembro que quando a gente estava no nosso propósito de voltar no nosso casamento, tinha muitas vezes que a Cristina falava assim, você não vai orar não? Você vai ficar só de joelho? Eu falava, eu tô orando. Ela falou, você já está me escondendo de novo. A falta de confiança. É, a falta de confiança, porque até na oração ela achava que eu estava escondendo alguma coisa dela, mas era uma coisa que eu tinha com Deus. Entendeu? Então quando a gente voltou, né, amor? A gente voltou a ficar junto e aí Deus, ele vai usar dos seus servos, ele usou vários servos aqui na terra para falar com a gente, usou de uma irmã lá da Espanha, que é cega, ela é cega de nascença, ela nunca nos viu literalmente. E aí eu lembro que a gente estava jantando e esse casal estava junto com a gente. E essa pastora lá da Espanha ligou para esse casal de pastores e ela falou, né, que era vontade de pastor de querer ajudar, né? Falou, ora por esses dois amados aqui que eles estão com um casamento ruim, não sei o que. E eu lembro que a mulher falou para a Cristina, né, amor? A espanhola falou com você que Deus levantava do trono, né? Eis que eu levanto do trono para atender o pedido do filho meu. E aí É muito forte. E não é só essa experiência, não. Nós tivemos várias. Eu tive uma experiência que eu estava chegando na casa de uma amiga, ela estava com uma pessoa no telefone, e eu entrei e ela falou assim, ora por uma amiga minha aqui. E eu estava exatamente naquele processo que foi a pior fase da vida dele, que ele estava enfrentando. Ele estava no fundo, literalmente no fundo do poço. E eu entrei, essa amiga minha pôs o celular no Viva Voz. E a pastora do outro lado orando. Ela virou e falou essas palavras, não me esqueça, gente. Eu posso viver 100 anos, que eu vou lembrar com detalhe desse dia. Ela falou assim, pau que nasce torto. Aí a minha amiga, até a cinza sai torta, falou assim baixinho pra mim. Ela, lá do outro lado da linha, falou assim, embora todos digam que até a cinza sai torta, eu conserto. Nesse momento eu caí sentada no sofá da casa da minha amiga. Eu sabia que Deus estava falando comigo, que Ele estava buscando. Quando Ele estava buscando, Deus estava atendendo de uma forma. Quando eu estava buscando, Deus estava trabalhando no lado dele, para poder a gente chegar onde a gente chegou. Para a gente poder ganhar tempo, né, também. E aí foi quando a gente resolveu voltar, né? Então a gente teve várias... E uma coisa interessante, que a gente só resolveu voltar a construir, né, ou melhor, a reconstruir o nosso casamento, quando nós tivemos essas respostas. Eu falei, Cristina, agora vai. A gente já tem um sim seu, né? Que Deus te deu o seu sim. Eu tenho o meu sim que Deus me deu, então agora é a nossa hora de meter a mão na massa, como o Neemias fez, né? Neemias teve o sim de Deus. Neemias não ficou sentado. Ele não ficou sentado. Exato. E a primeira coisa que eu propus para a Cristina é muito louca, eu vou te falar hoje, pastora Patrícia. É uma coisa muito louca, pode ser que as pessoas não acreditem, mas é só a gente sabe, é o íntimo nosso. Nós falamos assim, nós não somos nada, nem marido nem mulher. Então a primeira coisa que Deus fala é que um homem e uma mulher não se tocam sem ser marido e mulher. Nós morávamos na mesma casa, a gente voltou a morar junto. Nós viajamos para vários lugares no Brasil, pensa no ano que a gente viajou. Só que como a Cristina era minha namorada, eu não encostava nela como mulher, nós ficamos 8 meses. 8 meses. 8 meses sem ela me encostar como esperando mulher. o casamento. Sem encostar nela como mulher, sem encostar como homem. Dormia na minha cama, ela ia tomar banho primeiro, ela tomava banho dela, eu esperava ela sair, trocar de roupa, eu entrava no chuveiro, tomava meu banho. Nós éramos namorados, não era marido e mulher. E é uma coisa, por que eu falo hoje isso? Que é interessante você começar a fazer tudo diferente. Tudo certo. Tudo certo, porque se você for fazer o que era ao contrário, o que era antes, você não está reconstruindo. Porque também, João Vitor, não adianta eu pegar, querer construir em cima de entulho. Não adianta, não vai dar certo, gente, não vai. E aí e eu falo que Deus ele vai te provar o tempo todo. Deus ele te coloca numa escola para você aprender. Se você tá bom, você não é igualzinho ao professor. Se você for ruim, ele te recupera e você faz de novo. Como a gente não estava a fim de recuperar, né? Estava a fim de passar a ser aprovado nas provas de Deus, eu falei, Tia, não é isso. Tanto que ela chegou a não acreditar quando eu falei isso para ela. Ela falou, você tem certeza que você para mim? Eu falei, tem. Logo ele, né? Que eu tive todo tipo de problema exatamente nessa área. Como que nós íamos ficar até o casamento? 8 meses. Entendeu? Eu não acreditava, gente. E aí eu falei, Cristina, mas antes a gente vai marcar a data do nosso casamento, mas eu vou orar para Deus para saber quando é que vai ser a nossa data de casamento. Que não vai ser assim bagunçado. E aí, na verdade, deu quase 9 meses, né, amor? Com a gestação. Nós geramos o nosso casamento. É verdade.
Se a gente pegar a data, até a data do nosso casamento, é 8 meses e 20 e poucos dias. Nós geramos o nosso casamento. Por isso que eu te falo que vale muito a pena. Às vezes a gente fala, mas ele não vale mais nada, ela não vale mais nada. Porque é difícil você falar quando você não está no lugar do outro. Isso as pessoas falam lá fora. É. O sambalagem, E até, por exemplo, o senhor com a pastora Patrícia, eu acho que deve ter passado a mesma situação, né? Que eu falo que, como é que você vai reconstruir uma coisa que ninguém está botando fé? Neemias também, ninguém acreditava. Pra quê? É. Não, Neemias, faz isso não. A gente bota, como é que a pessoa vai botar fé? Não vai botar fé. Reconhecendo o histórico, sabendo o histórico da Cristina, um ia falar pra mim, ele tá ficando doido, e pra ela tá ficando doida. Só que foi uma coisa que a gente entrou num consenso muito grande, né, amor? Falei, ó, a gente não vai dar ouvido pra ninguém. E até hoje, Até hoje a gente faz isso. muita gente me pergunta, você confia no João Vitor? Eu falo, eu confio no Deus que eu sirvo. E eu sei que Ele cuida de tudo. É verdade. E eu sei que Ele não me falta. E eu quero deixar muito claro para todo mundo que o Deus que nós pregamos, que nós falamos, Ele é capaz de reconstruir o que está quebrado, o que Amém. está acabado, que ninguém põe fé. É Ele verdade. gosta de operar na esfera do impossível. Amém. Esse é o nosso Deus. Esse é o Glória a nosso Deus, Deus. é isso. E aí teve a nossa reconstrução, né, pra gente poder encerrar, e a gente foi e marcou a data do nosso casamento, né? E aí Deus, durante esse processo, Ele realmente fez um processo comigo, muito grande. Eu falo que a maior parte do processo foi para minha pessoa. Eu agradeço muito a Deus, muito, né? Eu falo que hoje eu aprendi a amar, porque antigamente eu gostava de China. Mas foi a primeira coisa que eu falei com Deus, eu tenho que me ensinar aqui a amar, porque não sei isso não. Não sabia. E a primeira coisa que Ele me ensinou a amar foi amar Ele. Com certeza. E aí eu falei, então esse é o amor. E eu consegui entender o amor que Ele tinha pela minha vida. E aí... Por isso que a Bíblia fala que a gente deve amar como Cristo amou. Isso. Não é? E aí, ô pastor Patrícia, foi uma coisa que aconteceu comigo muito grande, que é a parte que mais dói no ser humano, é que você lembrar tudo que você fez. E se perguntar o porquê que eu fiz aquilo. Que é o espinho da carne entendido É pelo de carne. fato. É. Então eu cheguei nessa temporada, foi no finalzinho, já próximo do nosso casamento, eu cheguei na temporada do porquê que eu fiz tudo aquilo. Por que eu me sujei tanto? Olha o tempo, eu falo, ô pastor, eu gosto muito de deixar isso bem claro, irmãos. Para quem já viveu, que eu brinco do outro lado da força, e eu sei muito bem que é isso, o diabo ele te coloca na cela, transforma a cela num palácio. É. Até o dia que você quer sair lá de cara na grade. É verdade. E só quem tem a chave é Jesus Cristo. Com certeza. Então foi o que aconteceu comigo, aí eu dei de cara na porta e aí eu tive que clamar ao Senhor dos Exércitos, falar, só o Senhor pode derrubar essa fortaleza, me ajuda. Foi quando ele falou, tá bom, você quer, eu te ajudo. Porque o maior problema que a gente tem, eu falo que o pessoal que está assistindo, que passa por isso, é querer ajuda de alguém. E aí no último mês do nosso casamento eu passei por esse processo. Eu tive que pedir muita ajuda, você vai ter que me auxiliar muito em oração, porque não está fácil. Eu estou me cobrando demais, eu acho que isso não está certo. E às vezes eu fico olhando, eu leio a Bíblia, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me sinto culpado. E tá um problema no meu interior aqui que não está legal. E aí foi o nosso último mês, né? Um processo bem assim de oração, eu tive que entrar bastante em jejum. Eu falei que eu tive que matar a minha carne muito grandemente, eu sei que é isso. Tive que matar mesmo. E às vezes a gente fala que, a gente nem ouve a minha Cristina falando, porque o maior processo foi comigo. Né? A Cristina ela ficou de coadjuvante. Foi literalmente, Deus tirou a Cristina de cena e falou assim, não, sai fora, você vai esconder atrás dela, deixa eu tirar ela que eu quero é você. Deus é maravilhoso. É isso que Deus faz. Porque a gente é covarde. Toda hora que ela vai, Deus vai apontar assim, eu vai falar, foi a mulher que você me deu, foi igual a Adão. Vai fazer igual assim, não. E aí Deus fez o que? Não, dá licença. Ela sai, que senão você não vai te esconder atrás dela. Eu quero é falar com você. E aí foi assim que Deus fez a nossa vida. Ele me reconstruiu primeiro. Ele reconstruiu a Cristina. E aí foi o dia do nosso casamento. Até nisso ele pediu resposta de Deus. E aí Até o último momento. O último mês para mim foi tão difícil que eu comecei a acreditar que o casamento não era de Deus, cara. Porque eu comecei a entender que eu estava errado e aí vem a seta do inimigo na nossa mente. Porque eu estava próximo de um propósito divino. E aí o nosso inimigo das nossas almas ele começa a colocar várias interpécies para você trupicar. Então, se você está trupicando, cuidado. Não vai acreditando que não é Deus mais que está no negócio, é porque o nosso inimigo ele tenta colocar coisa na sua mente para você achar que não é Deus. Vai crer que você acredita que não é Lógico. verdade. Que você E não tem apareceu, capacidade. e durante esse processo, esse mês, as oportunidades não apareciam, jorrava.
Porque o nosso inimigo sabe qual é a nossa fraqueza. Com certeza. E aí você tem que falar não o tempo inteiro. Eu falo que o não dói, mas ele tem que ser falado. E o João Vitor, e o que assim, conselho você dá para os homens hoje, nessa situação que você viveu lá atrás, mas hoje está com um casamento bem, graças a Deus, com a família restaurada, graças a Deus, e conselho você dá para os homens? Depois a Cristina vai comentar. Olha, o pastor, o conselho que eu dou para os homens. Olha, Primeira você está coisa. assistindo nós aí, ó. Primeiro conselho que eu te dou, você que está assistindo, não faz. É o primeiro conselho. Tem um ditado no mundo que é muito específico que é: você vai aprender com o erro do outro. Aí o que você precisa fazer? É verdade. Mas já que você fez, que era o meu caso, o conselho que eu dou é o seguinte: primeira coisa, você tem que se reconstruir. E aí você tem que voltar a sua vida para Deus. Esquece de querer provar para sua companheira que você está certo. Esquece de querer provar para sua companheira que você se arrependeu. Esquece isso. Esquece porque ela vai estar amargurada, ela vai estar com o coração partido, ela vai estar toda desacerada, psicologicamente, fisicamente. Então esquece essa parte. Vai doer, amado. Dói. Eu falo por experiência própria. Dói. Mas é um processo necessário. Primeira coisa, se arrepende. Pede perdão a Deus. Aceita o que você fez diante da sua companheira. Fala para ela que realmente você fez e que você está proposto à mudança. Contar a verdade, né? Isso. E não prova a sua mudança. Deixa que Deus vai provar a sua mudança. É verdade. Deixa que Deus ele vai provar a sua mudança. Deus vai fazer todas as coisas. E Ele faz isso muito bem. Com certeza. Ele fez isso com a minha vida. Fez isso com a vida do Senhor. Amém. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, se apega a Deus. Você que já fez o seu problema, não sei qual é, não me interessa saber. Se quiser depois chamar a gente no privado para a gente poder auxiliar, né? Pode chamar, porque para mim não é interessante saber do problema e assim ajudar a resolver o problema. Com certeza. Então se apega a Deus. E esteja apto a ouvir aquilo que Deus tem para te falar também. Porque às vezes Deus vai falar um não, igual falando com a senhora, e a senhora vai querer aceitar, ele vai ter que querer quase manifestar na terra para falar: meu filho, eu já te falei um monte de vezes que não. Né? Então que Deus possa abençoar grandemente o coração de cada um de vocês que estão nos ouvindo. Você homem, você mulher que fez alguma coisa errada, né? Que destruiu o seu casamento, que foi o que eu fiz, que quem destruiu o meu casamento fui eu. Não é. Eu falo que a gente gosta de culpar o inimigo, né? Mas o inimigo ele age sim, mas quem toma a decisão somos nós. Então foi eu que destruí meu casamento, foi eu que fiz tudo errado. E a maior coisa que existe é você acreditar em Deus e saber que Ele é o grande construtor de todas as coisas. Amém. E Deus não vai te dar o muro pronto. Não vai. Exatamente. Não vai chegar com a barriga embaixo. Deus não vai te dar o muro pronto, não. E Ele não vai te dar nem o cimento, Ele não vai te dar nem o cimento pronto. Não, nada pronto. Nada. Nada. Você vai mostrar a sua pazinha, você vai montar a A massa, sua enxadinha. você vai mexer bastante. Caldo, tudo. Isso aí, limpar o entulho. É você que vai tirar o entulho pra É fora. você que tem que tirar o seu entulho. Não vai achando que não, Deus vai mandar não vai mandar ninguém, vai ser você. Lógico, para aquele que realmente quer ser tratado. Com certeza. E a senhora Cristina? Primeira coisa que eu aconselho: não saia do caminho do Senhor. Isso. Amém. Se você está no caminho do Senhor, você está no melhor lugar. Amém. Mas se por acaso acontecer, a única forma que tem é oração. Amém. É se arrepender do seu pecado, pedir perdão a Deus. E qualquer problema que estiver passando, ponha nas mãos do Senhor. Porque só Ele é quem pode fazer o milagre acontecer. Eu hoje vivo um milagre na minha vida, com o meu casamento, com o meu marido, a família dele me aceita, a minha eu aceito de volta. Você tem medo de alguma coisa? Só de errar perante o meu Deus. Amém. Tá? Porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele me garante que Ele está comigo em todo minuto. Tá? E a pastora Patrícia também, que agora eu vou fazer uma pergunta para ela. Aí, E o que você aconselha então agora para quem está assim, querendo casar, está em relacionamento, querendo fazer as coisas certas, os jovens que estão nos escutando aqui, porque a gente vê hoje, né, a sociedade, os casamentos assim, querendo amor, então assim, Estouvar tudo que era para ser feito da maneira certa, né? o que acontece? Eu pergunto para ela por que acontece, porque nós fizemos a coisa errada lá no início. Tudo errado. Tudo errado. Pegou nós. Nós fizemos tudo errado. Nós casamos uma prestação, né? Fizemos aí, como é que chama lá? Suaves prestações. União estável. União estável, demorou um tempo depois foi pro civil. Ele não queria casar, né? Isso, então demorou um tempo depois foi pro. Mas assim, Deus é tão bom que ele deu do impossível. Sim. Fez aquilo que estava, você expressou que estava torto,
E Consertou, consertou. arrumou. Então hoje sim eu posso agradecer a Deus em primeiro lugar e também a minha esposa, a pastora Patrícia, porque ela teve a paciência também de suportar aquilo que eu fiz a passar. Uma coisa, gente, cala a boca, gente, muita dificuldade de calar. É isso aí, Deus faz. Então assim, eu agradeço muito a Deus e muito a ela também. Mas hoje eu queria saber dela o conselho, porque assim, ela gosta muito de aconselhar. Então para os jovens que estão nos ouvindo, que estão com a intenção de casar, né? Como que eles devem se proceder? Se casem. Se casem. Porque casamento é muito bom. Você tem que ter alguém para tormentar, gente. Tem que ter Ah, alguém. é verdade. Tem que ter alguém para tocar torneio, tem que ter alguém para você cutucar de noite, tem que ter, ué. Pra morar junto. Morar junto. Casamento é bênção, sim, É gente. verdade. É. Mas tudo que começa errado, ele tem tendência a terminar errado. Então nós temos que começar sempre certo. Você que é jovem, que ainda não casou, que está aí, né, querendo casar, está no noivado, né? Eu sempre falo, ore muito a Deus, pergunta se é de Deus, né? Isso. As pessoas dão sinais, só que a gente está tão apaixonado, porque a paixão, ela cega as pessoas e a gente não consegue enxergar os defeitos, né? E eu falo que eu fingia que não via os defeitos do Washington, mas o Washington já tinha esses defeitos, tudo que eu passei durante o casamento, né? Primeiro que a minha mãe não concordava com o casamento, eu insisti no casamento. O Washington não queria casar, gente. E eu ali nem tinha tido relações sexuais, fui ali morar com ele e ele não queria casar, não queria ter compromisso. Então, preste atenção em todos os detalhes, Isso. preste atenção nos O ser humano, ele sinais, se fala, em nome do se Senhor fala. Jesus. E você que está casado, não desista da sua família, orem a Deus, porque Deus tem o poder de reconstruir. Deus também reconstruiu a minha casa. E tudo também vem através da maldição, porque eu tive uma família totalmente destruída, vim de uma família destruída, né? E para construir, gente, para reconstruir não é fácil. Então prefira você que vai casar, reconstrua primeiro. Faça um curso de noivado, Com certeza, né? Procure o seu pastor, procure uma pessoa certa para Líder, aconselhar, como o João Vitor e Cristina. São bons para aconselhar, porque tem vários, né? Várias experiências na área, né? É Procure uma verdade. pessoa Tem um sábia pouco que de- vai, né, trazer essa experiência para vocês. E não desista da sua família, você que está nos ouvindo hoje, né? A Patrícia, ela queria desistir. Mas Deus estava no controle de tudo, Deus ele não queria que eu desistia. E eu lembro que Deus me dava uma promessa, ele vai ser um pastor, mas gente, eu morri de rir. Né? Então, não duvide daquilo que Deus, não duvide daquilo que Deus falou para você, daquilo que Deus ministrou no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Não se escondam através de uma religião. É isso aí, Amém? importante. Nossa, Mulheres, uma coisa tem que tirar do seu coração: a murmuração. Para de falar para todo mundo, porque mulher tem tendência a falar para todo mundo. É um telefone sem fio. É verdade. Liga para fulano, liga para a família inteira. Não faça isso, viu, gente? Não, Né? não. O silêncio. Foi o que a Isso. Cristina aprendeu, foi o que nós aprendemos. O silêncio. Não fala do seu cônjuge para sua família, porque um dia eles vão tomar ódio deles e um dia vocês vão voltar e vai virar aquela guerra. É Então, exatamente isso. Eu errei muito nisso. Na época eu falei muito dele. E depois? Quando eu voltei? É o conselho que a gente dá. O bom conselho que a gente dá para os casais que procuram a gente é falar, para de falar mal dela. Você não eu sabe, falo amanhã... muito isso, eu falo muito Porque o isso. que acontece? Teve um casal que o cara veio falar, eu falei, eu não quero conhecer sua mulher não. Pelo que você já falou pra mim, ela deve ser muito ruim, mas não fala isso pra ninguém não. Deixa eu ficar aí, ele falou, por que eu acho que ela é ruim mesmo? Eu falei, porque se você voltar pra ela amanhã, o cara do seu lado fala, mas não era a mulher que eu prestava. Não é verdade? Então não conta isso pra ninguém não, você tá falando pra mim, beleza, vai ficar aqui, mas não fala pra ninguém. É. E Mas eu- uma coisa que eu coloquei em prática foi isso, não falar. Eu não falava Isso. dele pra ninguém. Mas ele falava de mim, viu, gente? Falava horrores de mim. Então não fala do seu cônjuge pra ninguém. Só pra Jesus. Fala pra Jesus, se Ora, encontra com ele, ora, vamos muda, orar, orar pra Jesus. ora, levanta a tua casa, chama a presença de Deus pra dentro do seu lar. Fala pra Deus, Deus, o Senhor é bem-vindo aqui, restaura, restitui, reconstrói. Porque esse Deus, ele tem poder de reconstruir, porque ele reconstruiu minha casa, reconstruiu a casa Glória da a Deus. Cristina. Deus está mostrando para você hoje, querido, que ele tem todo o poder de refazer. Ele tem todo o poder de fazer, todo o poder está nas mãos dele. Então não subestime o poder de Deus. Amém? E eu gosto só vou deixar uma mensagem, ô pastor Patrícia, que às vezes eles olham pra gente aqui e acham que tudo é perfeito. Né? Não, ali agora tem um casamento perfeito. Não existe. Não, esse casamento ele é conto de fadas, ele fica num livro de fábula. Esse casamento não existe. Então, nós somos seres humanos normais. Nós temos nossos cargos eclesiásticos, mas nós somos pessoas normais. Então, às vezes, a gente tem... A única diferença é que a gente tem sabedoria Para lidar hoje. com a situação, exatamente. Então, às vezes, eu falo algo que machuca a Cristina, eu tenho sabedoria de imediato falar, me perdoa, foi o que eu falei errado. Não dormir brigado. Isso aí. Exato. Não dormir brigado. Não dorme Não ligado. grite com seu cônjuge. O acordo, Isso. tudo que for fazer, Tudo o acordo. fazer. Sentem na Um mesa. acordo, Tenha diálogo, porque não existe Não casamento tem. perfeito. Uma coisa que eu vejo muito é, não tem um marido brigou com a mulher e vai dormir no sofá. Não, filha, não faz isso. Mulher e homem, não tire ninguém da sua cama.
A sua cama é o lugar mais sagrado que pode ter. É. Então, esteja sempre que sua mulher brigou. Tem até não quero saber que você brigou ou não brigou. Que deita um de costas pro outro. Vai deitar na cama. E procura pessoas para andar, companhias que podem acrescentar. Porque infelizmente o homem é fruto do meio. Não tem como ser diferente. É verdade. O meio corrompe os bons costumes. É verdade. É verdade. Amém? Amém. É isso, nós temos que passar para vocês. Tem muito mais, né? Tem. Nós queríamos falar muito mais, mas o tempo, né, É é o nosso inimigo. Amém? Mas nós vamos voltar outra hora para a gente falar Vamos outro sim, assunto, vamos porque sim. tem muito assunto, né? Tem, Para mas- falar, porque casamento, né, abrange um assuntozinho muito grande, né? E eu creio que já trouxe muita reconstrução aqui hoje. Então hoje o que eu tenho para falar para vocês é não desista. Amém? Não desista dessa grande obra. Se alguém falar para você desista, você vai falar para a pessoa assim, ó, eu não posso parar para te dar ouvido porque eu estou em uma grande obra. É verdade. Eita glória. Aleluia. Jesus maravilhoso. Eu já quero agradecer aqui a presença do pastor, né? Meu digníssimo. Quero agradecer aqui a presença da missionária Cristina. Quero agradecer a presença do presbítero João Amém, Vitor. obrigado. Em nome do Senhor Jesus, agradeço vocês pela oportunidade de vir aqui, né? Contar um pouco do testemunho de vocês. Porque eu creio que isso vai trazer crescimento na vida de outras pessoas Com também. certeza. Amém? Não tenha vergonha de contar o seu testemunho, porque o seu testemunho, que foi lá atrás do sofrimento, vai ser uma transformação na vida de Com alguém. certeza. Não tem problema nenhum em falar do meu passado. Eu falo para a Cristina que hoje eu falo com muita certeza do que é o meu passado. E ele passou. E eu consigo administrar ele muito bem como passado. Né? Eu não deixo ele trazer todo o meu presente nem vira meu futuro. Então que a gente possa entender isso. O seu passado vai ficar para trás. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada Amém. aqui por ter sentado na mesa com a gente. E né, trazer essa reconstrução. Né? Que Jesus venha ser o dono da sua casa. Amém. Amém? Que Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus. E na mesa de Jesus tem o quê? Cura! Eita, glória a Jesus.